falar no microfone para a gravação ficar melhor, tá, gente? Bom dia. A gente chamou vocês aqui, o grupo, para estar apresentando o trabalho da comissão eleitoral, da Comissão de Ética e Enfermagem do hospital, né? Porque a gente já está num período de um novo processo eleitoral para essa comissão. Em média, ela fica de 4 a 5 anos, que foi o que ficou, e a gente já tinha que começar a pensar nessa nova eleição. Então, o que a gente combinou? Que a comissão antiga de ética viesse apresentar para o grupo, para a comunidade de enfermagem, o trabalho que eles tinham realizado nesses últimos anos e, nisso, estimular e a gente apresentar como que é o processo, estimular o grupo à formação de uma nova comissão de ética e enfermagem do Hospital HU-CFF. A presidente da comissão hoje atual é a Elizabeth e ela vai fazer a apresentação desses últimos anos do trabalho que foi desenvolvido, tá bom? E depois a gente conversa um pouquinho sobre como vai ser o próximo processo eleitoral da segunda comissão de ética, tá bom? Bom, precisa falar no microfone? Melhor? Meu nome é Elizabeth Mentel da Silva, acho que todos me conhecem. Então, eu estou presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, que foi a primeira comissão de ética. Na realidade, a nossa gestão começou em 2017 e nós já teríamos que, ano passado, ter feito a deflagração desse processo eleitoral, mas por conta da pandemia, das dificuldades que o HU enfrentou, foi feito um acordo entre o Corém, entre o responsável técnico, a divisão de enfermagem, para que a gente estendesse esse prazo para que pudesse acontecer de forma mais confortável e transparente a nova eleição. Foi feita uma eleição mesmo, eleição direta, e os membros, eles são eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente pela votação, tá? E na realidade não existe uma exigência de que o profissional ele detenha um conhecimento prévio sobre ética, até porque a gente nem conhecia como seria o trabalho da comissão, né? Então a gente teve que fazer essa capacitação ao longo do processo, né? Então isso fez com que a gente fosse aprendendo em conjunto com o apoio do conselho e da divisão de enfermagem também. Então a primeira comissão ela é formada por mim, pelo Fábio, que está aqui, Valda, que está aqui também, centro cirúrgico, a Patrícia, que não pôde estar presente, o Ivaldo também, que talvez consiga chegar, Juliana também vai estar com um compromisso, mas também deve vir, a Cláudia Paiva, Esther Santana e o Rafael Barroso Gaspar. O Rafael, ele era vice-presidente da comissão, mas ele teve que pedir afastamento para poder participar do processo eleitoral do Corém, que ele concorreu. Então, ele teve que pedir afastamento por conflito de interesse. E a gente teve também, no início, existiam mais dois componentes, que eram o Tony e a Luzia, que por conta de ocuparem cargos na divisão de enfermagem, tiveram que sair também para que não houvesse conflito de interesse, tá? E nós tivemos o técnico Wagner, que foi o profissional que se aposentou ao longo da gestão. Então a gente teve a perda desses profissionais, ficamos com um grupo mais diminuído. Então o Rafael, ele está representado aqui porque ele colaborou durante grande parte do processo, mas ele se ausentou para participar do processo eleitoral. Pode passar o próximo. A Clarice também, desculpa, era Clarice, Luzia e Tony, que tiveram que se ausentar logo no início por conta do conflito de interesse, tá? Então, quais seriam as funções da Comissão de Ética de Enfermagem, né? A principal delas é a função educativa, tem uma função consultiva também, de conciliação, de orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar, e devem estabelecer relações de autonomia e imparcialidade com os estabelecimentos de saúde, bem como resguardar sigilo e discrição dos assuntos vinculados às condutas de caráter ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem. Ou seja, a comissão de ética é como se ela fosse um braço do Corém
dentro da instituição de saúde, ela tem uma subordinação mais direta ao Corém do que ao próprio responsável técnico ou divisão de enfermagem, que devem trabalhar numa ação colaborativa. Tá? O Corém, ele pensou, COFEM no caso, né? Ele pensou também muito nessas comissões de ética para que as instituições tivessem a capacidade de conversar, de conciliar, de conhecer mais sobre o tema ético profissional e também para evitar um acúmulo de processos nos conselhos, porque os processos eles geram muito custo, né? Os processos são custosos, trabalhosos, envolvem uma série de demandas, inclusive de prejuízo mesmo para o próprio profissional, e o que puder ser resolvido dentro das instituições é melhor para a instituição, para os profissionais que também crescem e evoluem com esse processo, e para o conselho também, que pode resguardar as demandas realmente para situações mais graves. Tá? Pode passar. E aí, qual o amparo legal que a comissão de ética, as comissões de ética têm, né? A resolução 593 de 2018, que é uma resolução do COFEM, nova, que revogou uma anterior, tá? Que normatiza a criação e funcionamento das comissões de ética nas instituições, prescrevendo que estas exercem representação dos conselhos no âmbito das instituições. Como eu falei, como se fosse um braço do Corém nas instituições. E, no nível regional, nós temos a decisão 1821 de 2012, que fixa as normas gerais de instalação, eleição e procedimento de trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde públicas e privadas que tenham profissionais de enfermagem em seu quadro de pessoal. Fundamenta-se nos princípios básicos de democracia, liberdade e equidade numa perspectiva de atuação conciliadora e educativa, como eu tinha dito antes, principalmente de educação e de conciliação. Pode passar. E aí, quando nós começamos, né, como que a equipe vê a comissão de ética de enfermagem, né? A gente não está acostumado a ter, tanto na formação profissional, quanto depois, a gente não está acostumado a estudar o nosso código, a gente vê às vezes de uma forma muito passageira, né? E a gente não está acostumado a estudar. E a gente vê o Corém, né, e as comissões de ética, que são braços do Corém, a gente tem essa visão, que é um grupo que vai vigiar, que vai fiscalizar, que vai entregar, né, que vai punir. Então, a gente tem essa visão do conselho e da comissão de ética também, a partir do momento que a gente não conhece qual é o trabalho, tanto da comissão quanto do conselho. Pode passar. Então, ela é vista como alguém, como no slide anterior, que vai vigiar, que vai punir, né? E aí também figuras de punição, de julgamento, vão julgar e vão punir. Tá? Pode passar. E qual o processo que a gente quer construir? A gente quer construir um processo de conversa, de conciliação, de orientação, de educação. É isso que a gente, desde o início, tentou passar, tentou construir com o grupo e também com os profissionais. Tá? Desde o início da comissão, até porque o nosso grupo também era pequeno, a gente sempre trabalhou numa perspectiva horizontal. A gente nunca trabalhou na perspectiva de que haviam titulares e suplentes e de que haviam enfermeiros e técnicos. Todas as nossas reuniões, elas sempre contaram com o quadro de titulares e suplentes e de técnicos e enfermeiros com o poder de voz, o poder de voto, de uma forma bem aberta, sem essa coisa hierárquica de presidente, vice-presidente. Então, a gente sempre tentou essa horizontalidade dos nossos processos de trabalho, até porque essa é a imagem que a gente quer construir e passar para o corpo de enfermagem. Peraí, acho que eu estou indo. Pode passar. E aí, logo no início, um dos primeiros passos que a gente fez foi a construção do nosso regimento interno, porque como nós éramos a primeira comissão, não havia um regimento. Então, a gente tinha que primeiro construir esse regimento para que embasasse as nossas ações, tá? A gente contou com a ajuda sempre da Rosemary, que era colaboradora, que ajudou na implantação, e também com a divisão de enfermagem, que no início era a Cecília e logo depois foi o Tony, tá? Então, no nosso regimento interno, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que é o que norteou e continua norteando. Ao longo do processo, a gente viu que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, mas na época, no início,
foi essa construção que a gente tinha em mente. Tá? Então, promover a divulgação dos objetivos da comissão, divulgar o código de ética, e aí a gente lembra que logo que entramos, houve uma mudança do código de ética, da 564 de 2017. Então, a gente, além de tudo, teve que se adequar a essa nova resolução e divulgar também essa nova resolução que tinha mudanças significativas comparadas à anterior. Colaborar com o Corém na tarefa de discutir, divulgar, educar e orientar temas relativos à enfermagem. Assessorar a diretoria e o órgão de enfermagem da instituição nas questões ligadas à ética profissional. Uma parceria consultiva optativa. Pode passar. Realizar necessária orientação à equipe de enfermagem sobre o comportamento ético profissional e implicações advindas de atitudes antiéticas. Orientar clientes, familiares e demais interessados sobre dilemas éticos. Promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à ética. Apreciar e emitir parecer sobre dilemas éticos de enfermagem sempre que necessário. Pode passar. Fiscalizar o exercício profissional e ético da profissão, condições oferecidas pela instituição e compatibilidade com o desempenho. Qualidade do cuidado dispensado à clientela pelos profissionais, denúncias ou fato antiético de que tenha conhecimento. Analisar e dar parecer sobre os dilemas éticos dos projetos de pesquisa com seres humanos que envolvam profissionais de enfermagem, caso haja solicitação por parte de autores ou da própria instituição. Instaurar sindicância, instruindo e elaborando relatórios sem emitir juízo, encaminhando a diretoria de enfermagem para a providência administrativa, se houver, e ao Corém conforme norma específica. Pode passar. Notificar, porém, as irregularidades e infrações éticas, encaminhar anualmente à coordenação de ética do Corém relatório de atividades, solicitar assessoramento da coordenação de ética do Corém sempre que necessário e cumprir e fazer cumprir as disposições desse ato decisório. Então, essas são basicamente as normas do regimento interno. O nosso regimento interno ele foi aprovado, foi discutido e aprovado pelos membros, foi assinado e é o que está valendo até então. Isso não impede que a nova comissão de ética que entre faça a discussão e faça as modificações que considerarem pertinentes para o seu processo de trabalho. Tá? Pode passar. E aí agora falar um pouco de como foi, né, mesmo o nosso trabalho após a gente aprovar o regimento interno. Então, primeiro, essa estrutura e organização das atividades. De início, a gente não tinha uma sala, até porque era complicado arrumar uma sala dentro da organização do hospital, né? Uma disputa muito grande, né? Todos os setores precisam de local. E aí, o Tony conseguiu a sala pra gente, finalmente, e agora a gente tem um espaço que a gente pode receber as pessoas com mais privacidade, a gente pode acolher, a gente pode guardar a nossa documentação, o nosso material. Então, a gente conseguiu estruturar essa parte. Logo no início também, a gente teve que fazer os nossos impressos, então a gente fez um material de divulgação para que as pessoas conhecessem quem eram os membros da comissão, para divulgar nos setores. Alguns setores ainda tem, quando eu passo eu ainda vejo nos locais para as pessoas identificarem. Também tivemos que conseguir mobiliário, armário, computador a gente ainda está em processo para a linha de impressora também. E impressos vários, né? Nosso formulário de denúncia, tudo que a gente vai fazer tem que ter a logo do hospital, tem que ter os impressos da própria comissão. Então, isso a gente também teve que fazer essa construção logo no início. A gente também colocou lá embaixo no subsolo uma caixa de denúncia, tá? Para que as pessoas que tivessem ou medo de fazer essa denúncia de forma pessoal, ou que não conseguissem encontrar com a gente em algum momento, pudessem deixar nessa caixa a denúncia. A gente criou um e-mail também, para que quem não pudesse vir pessoalmente também, eventualmente, pudesse fazer essa denúncia por e-mail. Tá? Então, basicamente, no início a gente teve todo esse trabalho de organização. Hoje em dia a gente tem a sala, que fica ali do lado da COEP, tá? E não fica uma pessoa fixa lá, porque a comissão de ética ela não pode ter, pelo menos não da forma convencional, um secretário, porque a gente lida com documentos muito sigilosos, com coisas que envolvem situações muito complicadas, íntimas das pessoas, então não deve
não se deve ter uma pessoa com acesso a essa documentação. Só os membros da comissão é que têm acesso a esses documentos. Tá? As atividades educativas também, né, de conversar com as pessoas, de orientar as pessoas sobre os assuntos éticos e disciplinares. E a capacitação da equipe. Como eu falei para vocês, quando o grupo entrou, o grupo não detinha o conhecimento prévio dos assuntos éticos e disciplinares. A gente tinha um conhecimento que todos têm, né? Que, como eu falei, é um conhecimento ainda muito pequeno. A enfermagem, ela não tem esse hábito e essa história de fundamentar suas ações em cima dos seus códigos, né? A medicina, nesse ponto, ela é muito avançada, ela se embasa muito nos seus códigos. Em resoluções também. O Conselho Federal, o Conselho Regional, agora é que avança mais nas resoluções, né? O Conselho de Medicina lança muitas resoluções. Você vê, um exemplo agora até a questão da cloroquina, que está muito em voga, né? Eles se amparam muito e eles levam tudo muito para o lado das resoluções. Então, a gente tem que ter esse hábito, né? A gente tem que resgatar isso tanto na formação acadêmica quanto na formação profissional, de andar mesmo com o código de ética, inclusive embasar as nossas ações, às vezes embasar a nossa fala, a nossa escrita, né? Então, eu não vou fazer porque, de acordo com o artigo tal do meu código de ética, eu não devo fazer isso, isso e isso. Né? A gente estava até numa reunião essa semana conversando sobre essas questões, e assim, quantas vezes vocês já viram um relato de um enfermeiro no pronto-HU, né? Ou mesmo um relatório diário de enfermagem, né? Em que a gente, que enfermeiro, coloque e respalde, né? Porque a gente deve usar o nosso código para respaldar as nossas ações diárias. Então, por que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso porque o meu código, no artigo tal, ele diz que eu não devo fazer isso. E a gente deve usar e escrever. E fala mais essa parte, né? Então, a gente teve essa preocupação com a capacitação, né? Então, a gente participou de encontros de comissão de ética, de cursos do Corém, né? A gente participou logo no início, quando a Luzia ainda era da COEP, a gente participou de um evento que foi feito também com a Rosemary, colaboradora do Corém, uma oficina aqui no hospital. A gente teve a participação do Ivaldo, que é do grupo de segurança do paciente, também, que sempre trazia esse link para a comissão. E a gente teve a preocupação de alguns membros em ter um respaldo maior técnico e teórico, né? Então, eu fiz o mestrado em bioética, ética e saúde coletiva, e agora nós temos o Fábio também, que está fazendo o mestrado também em bioética e ética aplicada, tá? A Juliana também ingressou no mestrado em saúde coletiva, porque também nas conversas a gente sentiu essa necessidade de se capacitar mais sobre assuntos que a gente achava que interferiam nos problemas não só do hospital, porque os problemas do hospital, eles não estão associados de problemas maiores que o Brasil enfrenta e que o mundo enfrenta. Então, a gente acaba tendo que buscar outros sentidos para entender as coisas que acontecem conosco. E de trabalhos apresentados, né? A gente participou da Semana de Enfermagem do HU em 2019 como pôster, participamos do Congresso Científico do PEDERNEST na UERJ, do SINTAI, que é o Seminário de Servidores Técnicos Administrativos, apresentando pôsteres, né? Submetemos o nosso trabalho para o Congresso Brasileiro de Enfermagem e foi aprovado, então ele vai ser apresentado a Juliana, que vai fazer a apresentação do nosso trabalho no Congresso Brasileiro de Enfermagem. E essa semana a gente teve publicado na Revista Latino-Americana de Desenvolvimento o nosso relato de experiência de implantação da Comissão de Ética de Enfermagem, buscando a prática com equidade. E por que a gente tem essa preocupação? Porque quando nós fomos buscar isso na literatura, não existe muito material para que a gente possa saber na prática como é isso. Então, a gente achou que também, compartilhando essa experiência, a gente possa ajudar outras comissões de ética a não terem tanta dificuldade como a gente teve. Ver um passo a passo, como foi a implantação. A gente acha que se nós tivéssemos, na época, tido acesso a um material como esse, teria sido fácil em alguns aspectos para o grupo. Tá? Pode passar. E aí nós temos um quadro com as atividades desenvolvidas, né?
acolhimento, escutativa e orientação de funcionários, abertura de processos éticos, conciliações, elaboração de relatórios, assessoria para a divisão de enfermagem e coordenadores, pareceres, solicitação de desagravo e encaminhamento para o Corém. Principalmente assim que a gente sabe de qualquer questão, tanto quando a gente é procurado quanto por escrito, a gente sempre tem a preocupação de ouvir em dupla, né, uma orientação que o conselho faz para a gente tentar escutar as pessoas sempre no mínimo com 2 pessoas e sempre fazer essa escutativa, esse acolhimento e orientação. Porque às vezes o funcionário ele não quer abrir um processo de denúncia, ele quer ser orientado, ele quer saber se cabe denúncia, ou às vezes ele está com muita raiva, muito irritado com uma situação e ele não consegue enxergar que ele também cometeu vários erros naquele processo, né? Às vezes a pessoa só vê a sua razão na hora. E na hora que a gente conversa, mas o que aconteceu? Mas você conversou? O que você falou? E aí, não, mas eu xinguei também, eu briguei também. E aí a pessoa consegue perceber que foi um erro dos 2 lados, né? Que ela tinha, não só ela tinha razão, né? E aí ela começa a repensar e ver que talvez não seja o caso de abrir um processo de denúncia. Ela consegue reconhecer, tá aí a ação educativa, né? Que talvez ela também tenha tido, ao olhar do Código de Ética, ela também tenha infringido determinados aspectos. Abertura de processo ético. Quando a gente abre um processo ético, a gente faz uma comissão sindicante, que tem que ser formada pelo no mínimo 3 pessoas, tá? E a gente escuta os 2 lados. A gente escuta o lado que faz a denúncia e o contraditório, tá? Com ampla defesa, sem juízo de valor. Então, não importa o teor da denúncia que chegue para a gente, a equipe não pode fazer um juízo de valor prévio sobre aquilo que está sendo dito ali. Você ouve o contraditório e você pergunta para ambas as partes se existe a chance de conciliação. Se as 2 partes sinalizam que a gente marca um encontro posterior e aí a gente faz a conciliação e eles assinam um termo de conciliação, fechando e arquivando aquela situação. E tudo em cima de uma orientação e das pessoas reconhecerem o que houve. Sempre uma tentativa do grupo, das pessoas conversarem e acertarem as arestas. Até porque são pessoas que muito provavelmente vão trabalhar posteriormente, né? Então elas precisam acertar e saber o que houve de cada lado. A conciliação, né? Nem sempre acontece a conciliação, tá? Às vezes a gente chama e as pessoas não querem conciliar, as pessoas realmente querem dar prosseguimento à denúncia e a gente tem que fazer um relatório e encaminhar para o Corém e aí a gente não tem mais gerência sobre o rumo que esse processo vai tomar. O Corém, a partir daí, assume e aí eles levam adiante da maneira como eles têm que fazer lá no Conselho. Elaboração de relatório, assessoria, parecer e solicitação de desagravo. Já aconteceu uma vez conosco, a gente não pode entrar em situações que envolvam outras profissões, né? Mas teve um caso em que a profissional se sentiu muito desrespeitada e ela entrou com uma solicitação de denúncia. A gente encaminhou para o Corém e o Corém ia fazer uma solicitação de desagravo, porque nesse caso não tem conciliação, não tem como chamar o profissional da outra categoria, mas tem como solicitar como se fosse um pedido de desculpa pública do profissional para com o membro da enfermagem que foi desrespeitado. E encaminhamentos para o Corém, a gente faz os relatórios anuais e toda vez que tem alguma demanda também, a gente manda o relatório. Existem casos também em que vai direto a reclamação ou pelo Ministério Público ou pelo próprio profissional, porque hoje em dia, pelo site do Corém, vocês podem fazer a reclamação, a denúncia e a reclamação. Então, tem gente que faz direto às vezes. E aí o Corém nos notifica para que a gente saiba que ou o Ministério Público ou alguém fez aquele processo de denúncia da unidade. Tá? Pode passar. E aí, finalizando, né, as limitações da experiência. Então, assim, um problema muito grande que a gente teve foi com relação ao pessoal, né? Então, eu digo que a gente já queimou a nossa largada, porque nós perdemos 3 pessoas muito importantes logo de início, que foi o Tony, a Luzia e a Clarice, que são pessoas, assim, muito proativas e que certamente teriam dado uma alavancada, assim, imensa, mas que, por conta de assumirem cargos de direção, tiveram que sair da comissão.
Tivemos também a saída do Rafael, que foi uma perda muito grande, também que era uma presença muito importante no andamento dos trabalhos, e do Wagner, que se aposentou. Então o grupo ficou muito pequeno. Como eu falei para vocês, só uma comissão sindicante envolve 3 pessoas. Então, se você imagina que cada denúncia a gente tem que mobilizar 3 pessoas e tem que escutar um lado, tem que escutar o outro, tem que marcar uma conciliação. E a comissão de ética, os membros não podem ter nenhum tipo de folga ou pagamento de hora extra, nenhum tipo de vantagem para ocupar esse cargo, para também não haver um conflito de interesses, né? Então, as pessoas, além de cumprirem o seu horário normal, que a gente já tem que fazer, elas têm que vir aqui fora do horário de trabalho para estar participando das comissões sindicantes, das conciliações. Então, assim, isso é muito custoso, muito desgastante para a equipe, principalmente nessa situação de pandemia, né? A gente teve membro que ficou doente, né? Familiares doentes, membro que tiveram uma capacidade de trabalho exacerbada por conta da pandemia. A gente teve que não ter as reuniões presenciais por conta dos riscos, né? Então, isso tudo também complicou muito a capacidade da gente resolver os problemas ou de ir até os setores fazer a nossa ação preventiva. Inclusive, a gente solicitou para o Tony que talvez na próxima gestão que a gente possa converter uma parte de carga horária do profissional para a comissão. Então, 12 horas do mês, ele não vai estar no setor dele, mas ele vai estar cumprindo como se fosse um plantão na comissão de ética. Então, toda quarta-feira vai ter alguém da comissão de ética na sala para tirar dúvida, para receber parecer, para receber pedido de parecer, alguma coisa desse tipo, tá? A limitação de experiência também de local, né? A gente levou um tempo para que a gente conseguisse a nossa sala para poder receber as pessoas com mais privacidade, com mais carinho, né? E basicamente as limitações foram essa e a situação da pandemia que dificultou o trabalho para todo mundo, né? A gente teve que se reformular, se reinventar. Os fatores facilitadores, a gente sempre teve muita ajuda do Corém, a Rosemary sempre foi uma pessoa muito solícita, né? A Isar também, a gente teve muito apoio também sempre da divisão, tanto da Cecília quanto do Tony, muita abertura, sempre trabalhamos muito no sentido de parceria, de respeito, né, de independência, e isso facilitou muito o trabalho, assim, foi muito confortável nesse sentido. A gente nunca teve nenhum problema com relação à gestão nem do Corém quanto da unidade. Contribuições para a prática. A gente percebe que é importante que os profissionais eles façam tenham essa busca maior do conhecimento com relação aos seus códigos, às suas resoluções, e a comissão de ética ela tem que vir para facilitar esse processo, né, de divulgação, de diálogo, e que a gente consiga trabalhar, estudar mais essas questões dentro do hospital. E como perspectiva para o futuro, né, a gente espera que a nova comissão ela possa, junto com o que já a gente conseguiu plantar, que ela consiga avançar daí para frente. A gente sabe que o trabalho foi muito aquém do que poderia ter sido. A gente tem consciência das nossas limitações físicas mesmo, que a gente poderia ter feito mais evento, poderia ter ido mais aos setores, né? Mas foi o que foi possível diante do grupo pequeno que ficou e diante da situação pandêmica que a gente sofreu, né? Então, a gente plantou uma sementinha para que os próximos que venham possam, a partir daí, fazer muito mais coisa nesse processo, tá? E as referências que a gente usou, né? E agradecer a vocês, pedir para que vocês incentivem as pessoas a se inscreverem, né? Para poder participar do próximo pleito, porque é uma coisa muito importante, a gente ganha muito, a instituição só tem a ganhar, a gente tem que ampliar o debate, a gente tem que passar a usar diariamente mesmo como material de bolsa. Tem um aplicativo, eu não sei se todos têm um aplicativo do Corém, com as principais leis, que você consegue baixar no seu celular para ter acesso a qualquer momento. E também tem nos sites, né? É uma coisa que a gente tem que ter no setor, a gente tem que ter como material de bolso mesmo para respaldar as nossas atividades diárias, respaldar a nossa evolução de enfermagem,
respaldar o nosso relatório, respaldar o nosso discurso, né? Até mesmo com outras profissões. Por que você não vai fazer isso? A gente tem feito essas discussões no grupo de ética que a gente tem. Por que você não vai ligar para o médico, telefonar para o celular, né? E por que você não vai fazer? Você tem que ter respaldo, você não pode falar que não vai ou que vai. Você tem que ter um motivo e um respaldo. A gente tem que começar a respaldar as nossas ações e as nossas falas com coisas que tenham amparo legal, amparo acadêmico, né? E não falar porque eu não fiz, porque eu não quis, porque eu quis, porque eu acho que eu devia ou não devia. Não devia por quê? Ou devia por quê? E a gente se respaldar de forma muito confortável, né? Falar, olha, eu não vou fazer isso porque o meu código, no artigo tal, diz que eu não devo fazer. E ponto, acabou, entendeu? E o código é soberano a qualquer formulação interna que possa haver, né? Então a gente precisa estudar e discutir mais esses problemas. Esse é o Ivaldo, nosso secretário. E agradeço a presença de todos. Eu sei quanto é difícil sair nesse horário, né, para poder assistir as coisas, porque a gente está no horário de banho, de cuidar, de reunião, mas eu agradeço muito a presença de vocês e dizer que foi um prazer participar dessa comissão, tá bom? Se algum membro da comissão quiser falar, completar, tá? Valda, Fábio e Valdo quiserem se colocar, tá bom? Fazer alguma observação, obrigada. Queria agradecer a Comissão de Ética, né, que abraçou essa missão, né, difícil de começar, né, vocês não plantaram uma sementinha, passaram um arado no terreno para poder, né, florescer aí o que é necessário aí, né, para a gente. É uma comissão super importante, gente. Agora, enquanto membro do Corém, né, a gente tem participado, eu tenho participado de tribunal ético, inclusive. E a gente vê assim como é importante esse trabalho que é feito antes aqui nas unidades, né? Quanta coisa poderia ser resolvida nas unidades. A gente, enquanto gestão do hospital, né? Enquanto gestão da divisão, a gente criando aquele relatório de ocorrências relacionais, em que a gente obriga as pessoas a conversarem, né? Dentro de um processo, que converse os profissionais que tiveram ali o seu conflito ali de ideias, ou que seja... que eles conversem antes, que eles conversem com a chefia imediata. Só isso já diminui bastante o atrito, já diminui bastante o número desses processos. E junto com a comissão de ética, né, quando a gente vê que a coisa extrapola realmente aquela relação de trabalho, a relação que seria normal de convivência, né, entre seres humanos, aí a gente tem a questão ética que a gente procura encaminhar, e aí muitas vezes é uma via de mão dupla. Então, assim, a parceria é muito importante realmente da gestão junto com a comissão de ética, né? A gente se respeitando, cada um respeitando o seu limite, a sua autonomia. Como a Beth falou, a comissão de ética, ela é autônoma, ela é o braço do Corém dentro da instituição, né? Ela não é subordinada à divisão de enfermagem, né? Então a gente tem esse respeito e essa visão de que ela deve ser realmente independente, porque ela envolve inclusive muitas vezes profissionais que são da própria gestão, né? Então, assim, a gente entende essa necessidade, né? Eu queria só agradecer e dizer da importância do trabalho belo que vocês fizeram, bonito, que rendeu frutos aí, rendeu produção, trabalhos, né? E que, assim, a gente tem que realmente continuar estimulando isso aí, porque é super importante. A Beth falou em outro aspecto, assim, em relação a custo, né? Isso traz um custo muito grande para a gente em relação ao conselho. Cada tribunal ético, ele gera custo para o Corém, gera custo para o... poderia ser investido em outra ação, em ações mais educativas, em eventos, em outras soluções dentro do Corém, né? E aí a gente gasta dinheiro com o tribunal ético, muitas vezes são coisas assim, pequenas que poderiam ser resolvidas na própria unidade, né? Coisas assim, que não teriam o vulto para ser levado ao tribunal ético, e muitas vezes são, mas chega a entrar num processo ético sem a necessidade, a gente vê isso com frequência, né? Outros casos não, outros casos já tem realmente a necessidade de serem resolvidos. Bom, obrigado à comissão pela brilhante atuação. Então, e aí mediante a
finalização do trabalho dessa primeira comissão, o Tony já tinha sinalizado lá na divisão que a gente precisava se organizar para que um segundo processo eleitoral fosse disparado. E aí, eu, a Carla Albano e a Dani estamos responsáveis pela comissão eleitoral desse segundo processo, da comissão de ética. A gente se reuniu, andou discutindo, sempre mediante ao que já tinha acontecido para a primeira formação da comissão de ética. Pode seguir. Bom, a Beth já até... daí somos nós, né? Eu sou a presidente da comissão eleitoral, a Carla é a suplente e a Daniele é a secretária da comissão eleitoral. Pode seguir. O processo eleitoral, né? Ele acontece a partir da análise das inscrições, que é realizada pelo Corém, e vai divulgar os funcionários que são aptos para a comissão eleitoral. A comissão eleitoral ela vai fazer, né, a publicidade desses candidatos aptos em todos os plantões e setores, essa é uma das nossas funções também. É o Corém quem providencia a confecção das cédulas, das urnas, dos lacres, né, para garantir a idoneidade do processo eleitoral e a não violação da votação. E antes do início da votação, as urnas vão ser sempre averiguadas, assim como foi no primeiro processo eleitoral, com testemunho. Os próprios candidatos podem fazer parte desse momento de abertura da eleição. E aí ver se as urnas estão vazias, quando a gente passar o lacre para começar a fazer a eleição em si. Elas são lacradas e começa a votação. O que a gente pensou? Da votação começar às 7 da manhã, lá pelo subsolo, né, no hall dos elevadores do subsolo. E como existe a prerrogativa que a gente faça de forma itinerante, no período da tarde a gente ir aos setores, a comissão eleitoral levar as urnas aos setores para dar oportunidade e ampliar mais ainda a possibilidade das pessoas votarem, certo? A votação será um único candidato de cada categoria. Na verdade, a gente tem a votação ela é dividida por 3 categorias: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. O enfermeiro faz parte do quadro 1, o técnico auxiliar do quadro 2. Então, quando o candidato vai chegar quando a pessoa vai chegar para votar, o funcionário, ele só vai votar na categoria que ele pertence. E aí ele já vai estar elencado na cédula os nomes das pessoas, dos candidatos que estão aprovados pelo Corém, que estão concorrendo à eleição. O resultado ele só é divulgado após a homologação do processo eleitoral, que quem realiza é o Corém. Então, depois da votação, a gente encaminha tudo para o Corém vai avaliar toda aquela votação, vai homologar, publicar em diário oficial e a gente vai fazer a divulgação no hospital. O voto é facultativo, tá, gente? Aí a gente colocou o quadrinho do processo, né, das datas que a gente pensou. A gente já começou a publicar desde o mês passado, né, as inscrições. Elas vão até o dia 11 de junho. Depois que tiverem todos os inscritos, a gente encaminha para o Corém, né, como eu falei. E aí eles confirmam o registro desses candidatos. Isto é, que como tem na legislação, esses candidatos, as pessoas que se candidatam, né, elas têm que ter, como a Beth falou, não pode ter ocorrências, tem que estar em dia com o Corém, tem os critérios que quem vai avaliar é o Corém. Deu apto, a gente vai divulgar o registro desses candidatos para tornar público, para que as pessoas possam pensar em quem querem votar, né? E aí a gente vai fazer essa fixação nos setores. A eleição, ela tem que pegar os 3 plantões para ser justa, né? E pegar todos os plantões dia e noite. Então, a nossa ideia é de 7 às 7, né? De manhã lá embaixo no hall e à tarde fazendo a votação itinerante.
Nesses dias aí, 29, 30 e 2 do 7, 29 e 30 do 6 e 2 do 7, porque pega o plantão de terça, quarta e quinta, então pega os 3 plantões, a gente pensou nisso também. E logo nesse dia a gente apura logo o quantitativo da votação, certo? E a divulgação do resultado só pode acontecer depois que o Corém homologar esse processo, porque a gente encaminha junto com os votos, a quantidade dos votos e os relatórios que a comissão eleitoral tem que desenvolver, e encaminha tudo para o Corém, eles dão validade, confirmam, homologam e publicam em diário oficial, e aí é quando a gente pode divulgar para a comunidade quem foram os candidatos mais votados. Aí foi isso, né, que a gente já falou. Na verdade tinha que ter começado daí, tá fora de ordem. Mas daqui, importante, a Beth já falou, a gente acabou que repetiu algumas coisas, mas uma coisa importante é que a comissão, ela é composta por no mínimo 3 integrantes e no máximo 11, e deverá ter um número de enfermeiros igual ao superior de técnicos e auxiliares. Pode passar, que a Beth já falou sobre, né? Pode passar. Uma coisa interessante, que a Beth até passou rapidamente, volta aqui, Fábio. A gente ficou atento sobre isso, porque uma das funções, né, da comissão de ética é receber a denúncia de profissionais de enfermagem, mas também de usuários, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem. A gente achou bem interessante, porque nós, como comissão eleitoral, a gente também não tinha esse entendimento, achava que era só de profissional. Pode passar. Promover e participar, promover a divulgação objetiva. Pode passar, porque tinha que ter sido antes. Isso daí achei importante para vocês entenderem, até na divulgação mesmo do processo eleitoral, entender o porquê, né? Tony falou aqui da importância da comissão de ética dentro de um hospital. Na verdade, é importante e obrigatório. Uma instituição com menos de 50 profissionais de enfermagem, ela tem a prerrogativa de não ter uma comissão de ética, né? Mas não é o nosso caso. Então, a comissão de ética é um braço do Corém necessária numa instituição de grande porte como a gente é aqui no HU. Exato. Aí, para se candidatar, alguns critérios são importantes que o Corém vai avaliar, mas é importante que as pessoas já saibam. Isso tem disposto lá na COEP também, quando a pessoa vai fazer a inscrição, que eu vou falar já. Uma das coisas, manter o vínculo empregatício junto à instituição de saúde. Isso é uma das coisas também que a gente pensou. Se os terceirizados poderiam se candidatar ou não, porque essa prerrogativa, ela da resolução, ela não deixa claro se a pessoa tem que ser de carreira, nada disso. Então, isso foi um consenso da comissão de que esse vínculo empregatício a gente estaria fechando com os servidores RJU para se candidatar. Mas para votar, todos têm direito de votação. Tá? Todos os funcionários que estão prestando serviço, independente do seu vínculo empregatício. Mas para a manutenção, né, para a formação da comissão de ética, a gente entende desse vínculo empregatício ser um servidor pela continuidade, né? Por toda essa questão de continuidade do processo e da comissão em si. Então, a gente fechou que seriam os funcionários de carreira. Tá? Possuir a situação regular junto ao Corém, né, com inscrição em dia e paga, não possuir condenação transitada em julgado, né, nem processo administrativo nos últimos 5 anos, e não possuir anotação de penalidade junto ao seu empregador também nos últimos 5 anos. Por isso a necessidade, depois de todo mundo inscrito, nós, na comissão eleitoral, mandarmos tudo para o Corém. E ele normalmente dá um prazo, depende da quantidade de inscritos que tenham, mas em média eles falaram 1 semana, para avaliar exatamente esses 4 itens e falar, esses candidatos
vão poder se candidatar, né? Essas pessoas inscritas vão poder se candidatar. Pode passar. Aí já falamos dessa mudança do quem faz tudo isso, né? Que é essa resolução que foi modificada agora em 2018. Pode passar. E é isso. A gente botou só para uma reflexãozinha, né? Porque a ética protege a vida, ela preserva o bem comum e cultiva a justiça. Então, assim, é importantíssimo, divulguem as pessoas para se inscreverem. E é como a Beth falou, é um caminho sem volta, né? É um caminho que a gente tem só que estimular, não tem mais como retroceder. Todas as outras categorias, elas estão embasadas e instrumentalizadas nos seus códigos de ética, e a gente não tem como e nem por que não estarmos tão bem. E só para exemplificar, eu participei de uma reunião, a Fábio até participou na semana passada com o serviço social, e sobre questões éticas. E aí eu percebi exatamente isso. Eles são um grupo bem menor, né? Talvez isso até facilite, mas extremamente articulados quanto ao que eles realmente querem e podem fazer baseado no código de ética deles. Né? Que a gente eu estou aqui há muito tempo e vi vários processos do serviço social quanto à assistência, e hoje a gente se incomoda muito com determinadas atitudes deles, mas eles são categóricos e embasados em resoluções deles, no código de ética deles, que nem é tão novo, que foi reformulado em 97, mas eles vieram batalhando aqui no HU para a mudança de cultura, e eu acho que a gente não tem porquê também não entendermos a importância disso. Né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Então, eu faço está aberta as inscrições são lá, as fichas de inscrições ficam lá na COEP, as fichas de inscrição. Todo dia tem gente na COEP. Estimulem as pessoas a se inscreverem e divulguem. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Só para complementar, Cris, você falou agora na relação com as outras profissões, está falando na questão que a gente tem essa reunião com o serviço social, como já teve com a divisão médica também, e não frequentemente a gente tem esse tipo de, às vezes, de atrito, né, ou de divergência de ideias, ou de alguma outra situação. Então a gente já solicitou, o hospital não tem ainda uma comissão de ética multiprofissional, tá? Que é super importante também, uma comissão com os principais atores aí da assistência para poder estar aí discutindo aí quando tiver alguma dessas divergências com um olhar mais apropriado aí, né? Mais apropriado para ter aí soluções mais efetivas. Então a gente já encaminhou essa solicitação, inclusive indicou o nome da Beth para poder compor essa comissão multiprofissional, né? Acreditando nessa expertise que ela adquiriu durante esse período dessa primeira comissão e no mestrado que ela fez aí em bioética, né? Então, assim, nós achamos que ela é totalmente capacitada para estar atuando aí e nos representando aí nessas discussões de éticas relacionadas à profissão. A gente ainda não tem essa comissão instituída, a gente tem cobrado aí das outras divisões, a indicação de profissionais da direção geral, mas ainda não está instituída. Está lá em cima deles para que saia. Posso só fazer uma observação do que o escritório está falando, né? Eu acho que nesse sentido a universidade, que deveria ser uma vanguarda, né? Hoje a gente vê uma discussão muito grande nas empresas privadas do compliance, né? Eles já têm discutido muito mais na frente de normas e conformidades internas que protegem não só a empresa, protegem inclusive os gestores. Porque se você não tem essas regulamentações, essas normas básicas, né, que respeitam tanto internamente quanto a ética maior da sociedade, né, você deixa o gestor também muito vulnerável. Porque as coisas acontecem e o profissional pode falar, mas eu não sabia, mas eu não fui informado, né? Então, as empresas hoje em dia, principalmente as privadas, já estão muito mais avançadas nessas discussões, que são discussões não só sobre atitude profissional, mas muito mais ampliado, porque eu acho que essa comissão de ética interprofissional tem que
tem que estar ligado, né? Inclusive em questões mesmo socioeconômicas, eles discutem muito nas empresas hoje, até as questões da transparência, a transparência de recursos, né? Corrupção, fraude, né? Então tudo isso, a Lava Jato, essas operações vieram colocar muito à tona que as empresas precisam de conformidades mínimas internas, tanto de relação, quanto de respeito, quanto de coisas mais amplas, né? E a gente já devia estar avançado nessa discussão mais ampla, né? E eu sinto que às vezes a gente não está, a gente discute nas categorias, mas isso já deveria ser um fórum maior, né? A gente não está... Eu acho que a gente tem que discutir mais também, Beth. Acho sim, que vai sim. Levantar mais essa bandeira, porque assim, o governo tem essas normas de conduta do servidor público, sim, né? Ele tem publicizado bastante isso, inclusive no CIGEP aí. Só que eu acho que tem que falta discutir, porque a gente sabe que está ali, né? Mas a gente, assim, um raramente abstrato. A gente consulta, raramente a gente vê o que quer, sabe que existe, mas não vai consultar. Mesma coisa com a de ética, né? Está lá, raramente a gente usa ele no dia a dia como deveria. Eu uso até bastante, como lá do ladinho da minha mesa, que de vez em quando tem que usar. Mas a gente não tem esse hábito. Então, assim, essa discussão, promover esses discursos, acho que é uma questão, inclusive, da comissão de ética. Tanto a comissão de ética de enfermagem, quanto a comissão de ética dos profissionais